Era um dia comum, como tantos outros. As pessoas caminhavam apressadas, os carros passavam indiferentes e o mundo parecia girar sem notar a dor de quem sofre. No meio daquela multidão, um jovem de roupas simples estendia a mão pedindo um pouco de ajuda. Alguns desviavam o olhar, outros fingiam atender o celular, mas ninguém parava. Até que um homem elegante, terno caro, relógio brilhante e passos firmes aproximou-se. O olhar do homem era de julgamento. Ele não via um ser humano ali, via apenas mais um peso no caminho. E com tom frio disse: "Por que não vai trabalhar, rapaz?" O jovem abaixou os olhos e respondeu com voz calma: "Senhor, eu até quero, mas ninguém me dá uma chance." Aquelas palavras ficaram suspensas no ar. O homem riu com desprezo e seguiu seu caminho, acreditando que havia vencido mais uma discussão com a vida. Mas o destino, movido pelas mãos invisíveis de Deus, preparava um reencontro que mudaria tudo. Pois o mesmo Deus que vê a arrogância também prepara o momento da queda. E às vezes é no chão que o orgulho aprende a olhar para o céu. Naquela noite, o homem elegante dormiu tranquilo. Tinha dinheiro, conforto e poder. Mas algo o inquietava. O olhar daquele jovem não saía de sua mente. Nos dias seguintes, continuou sua rotina. Reuniões, lucros, aplausos. Tudo parecia perfeito. Mas dentro dele, algo estava vazio. Enquanto o corpo prosperava, a alma adoecia. O orgulho o impedia de perceber que a riqueza sem propósito é só mais uma prisão disfarçada. Certa tarde, preso no trânsito, viu um menino vendendo balas. Lembrou-se do jovem da calçada. Pela primeira vez, sentiu vergonha. E ali, no silêncio de um carro luxuoso, uma pequena semente de arrependimento foi plantada. Deus costuma agir assim. Começa com o incômodo, depois vem o toque e, por fim, o despertar. Mas antes da transformação, sempre vem a queda. Horas depois, o mesmo homem atravessava uma avenida movimentada. Falava ao telefone, irritado, discutindo sobre negócios e dinheiro. De repente, um som de freio ecoou. Um carro perdeu o controle e avançou na direção dele. O tempo pareceu parar. No instante em que o perigo se aproximava, alguém o empurrou para o lado. O impacto foi evitado, mas o herói daquele gesto caiu ao chão. Era o mesmo jovem de antes, sujo, machucado, mas vivo. Ele arriscara a própria vida para salvar aquele que o humilhara. O homem ficou paralisado, o coração disparado. Por um momento não havia terno, nem status, nem orgulho, apenas gratidão e vergonha misturadas. Com as mãos trêmulas, o homem tocou o ombro daquele que salvara sua vida. O silêncio da multidão parecia o eco de um milagre. Os olhos do jovem se abriram lentamente, revelando um brilho sereno, como se a dor fosse apenas o preço de um propósito divino. O empresário sentiu o peso das próprias escolhas caindo sobre ele. Como pôde desprezar quem agora o havia salvado? Lágrimas escorriam por seu rosto, lavando o orgulho e revelando o homem que existia por trás do terno e da aparência. Ele ajoelhou-se diante daquele jovem e com voz embargada pediu perdão. A multidão observava em silêncio, tocada pela cena. Ninguém ousava interromper o que parecia ser um encontro entre o humano e o divino. O jovem sorriu com dificuldade e sussurrou: "Não foi eu quem te salvou, foi Deus que me usou para te dar uma nova chance." Naquele instante, o homem compreendeu. O verdadeiro sucesso não estava no que possuía, mas no que carregava dentro do coração. Os dias se passaram e aquele encontro ficou gravado em sua alma como uma cicatriz de luz. Pela primeira vez, ele entendeu o significado da palavra misericórdia. O homem que antes vivia cercado por luxo, agora caminhava pelas mesmas ruas com olhos diferentes. Onde via pobreza, passou a enxergar valor. Ele reencontrou o jovem, agora recuperado, e ofereceu sua ajuda, mas ouviu uma resposta que mudou tudo. "Não me ajude com dinheiro, ajude com amor." Aquelas palavras ecoaram como um chamado. Ele começou a visitar abrigos, alimentar famílias e ouvir histórias que antes ignorava. Em cada gesto de amor, sentia Deus restaurando o que o orgulho havia destruído. O homem aprendeu que milagres não acontecem apenas em grandes sinais, mas nas pequenas atitudes que refletem o coração de Cristo. Certa noite, ao olhar para o céu, ele chorou de gratidão. Entendeu que Deus o derrubou não para destruí-lo, mas para reconstruí-lo. E assim o homem que um dia caiu, agora caminhava de cabeça erguida, não pela riqueza que tinha, mas pela fé que finalmente o fazia viver. Compartilhe agora essa história e comente com fé: "Senhor, eu confio nos teus planos para minha vida." Que Deus lhe abençoe.